Então, boa noite, pessoal. Esse mês de setembro, a gente decidiu fazer algumas reflexões sobre a morte, que, como a gente até comentou sábado passado, quando a gente fala de morte, as pessoas geralmente não gostam muito de ouvir sobre ela, né? A morte, ela tem um poder muito grande sobre a vida das pessoas. E deixa que é a coisa mais natural e a coisa mais certa que nós temos na nossa vida é a morte. A morte nossa e também a morte das pessoas que vivem direta e indiretamente com a gente, né? E sempre é bom, eu enquanto monge, noviço que sou, e todos os monges das diferentes tradições, eles são orientados a refletir sobre a morte, não é? Porque a morte, ela faz com que a gente volte para a vida, não é? Então hoje eu vou ler um texto e os meninos Sozen San e Romeu San, eles escolheram. É um texto do mestre Dogen, chamado Shouji, sobre vida e morte. Eles têm o Shobogenzo em inglês, né? E aí eles traduziram para o português, fizeram um ajuste em uma palavra ou outra, se eu não me engano. Pelo menos foi o que a gente tinha conversado quinta-feira passada. E lembrar que eu também não leio o texto todo, deixo sempre algumas partes para pegar aquilo que é mais essencial. Depois, se alguém... A gente já mandou no grupo também esse texto, certo? Se alguém desejar ler. E o mestre Dogen, ele fala o seguinte: porque existe Buda dentro do viver e do morrer, a vida e a morte não existem. Porque existe Buda dentro do viver e do morrer, a vida e a morte não existem. Viver e morrer é o que o Nirvana é, pois não há nada a desprezar vivendo e morrendo, nem nada a ser desejado no Nirvana. Neste exato momento, quando entendemos isso, neste exato momento, existe uma distinção que nos liberta da vida e da morte. É um erro pensar que passamos de vivos a mortos. Olha que lindo. É um erro pensar que passamos de vivos a mortos. Ser vivo é uma posição em um momento no tempo. Já tem seu passado e terá seu futuro. Portanto, no Buda Dharma, dizemos que a vida está além de apenas o ato de nascer. No Buda Dharma se diz que a vida está além do ato de nascer.
A morte também é uma posição em um momento no tempo. E também tem seu passado e tem o seu futuro. Portanto, a morte está além do ato de simplesmente morrer. Então, viver está além do ato de nascer e a morte está além do ato de simplesmente morrer. Ao enfrentar a vida e a morte, não diga que você quer se agarrar a um ou afastar-se do outro. Este viver e morrer é exatamente o que a vida preciosa de um Buda. Este viver e morrer é exatamente o que é a vida preciosa de um Buda. Ora, se odiamos a vida e queremos jogá-la fora, essa é apenas a nossa tentativa de jogar fora a preciosa vida de um Buda. E se nós formos mais longe e nos agarrarmos à vida e à morte, isso também é jogar fora a preciosa vida de um Buda. Quando não houver nada a odiar e nada a que nos apegar, pela primeira vez entramos no coração de Buda. Quando simplesmente abandonarmos e esquecermos tudo sobre o meu corpo, tudo sobre minha mente, entregando-os à vida de Buda e permitindo que sejam colocados em operação do ponto de vista de Buda, nós libertamos a nós mesmos da vida e da morte. E assim nos tornamos Buda. Quem gostaria de ficar preso em sua própria mente? Em sua mente confusa? Há uma maneira extremamente fácil de se tornar um Buda. Simplesmente não adira a nenhum mal. Não se apegue à vida ou à morte. Tenha compaixão por todos os seres. Respeite aqueles que estão espiritualmente acima de você. E tenha compaixão daqueles que estão espiritualmente menos avançados do que você. Deixe sua mente livre de julgamentos e de preocupações. Fazer isso é o que chamamos de ser um Buda. E não busque nada mais. Palavras do mestre Dogen. Eu quero confessar uma coisa que é a seguinte, pessoal. Sempre que eu leio o mestre Dogen, eu sou tomado por duas emoções. A primeira delas, o quanto eu sou limitado ainda para compreender tudo que o mestre Dogen escreve. Essa é a primeira coisa que me vem. E a segunda coisa que me vem é o quanto são preciosas as palavras que o mestre Dogen proferia
escrevia. Então eu fico assim, como diria o nosso ditado, entre a cruz e a espada, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu sou levado a perceber que eu não tenho uma compreensão completa das coisas, eu também sou instigado a querer compreender. Porque quando a gente começa a compreender um pouquinho, e aí quem quiser ler o Mestre de Alguém, eu passo isso. É a minha experiência. Não sei se alguém, quando for ler, ou alguém que já leu, sente isso. Mas o que é que eu faço? Eu vou lendo assim. Não é frase por frase, é palavra por palavra. Aí eu junto assim, aí digo, será que é isso? Aí eu descarto. Depois eu digo, será que é aquilo? Aí eu descarto. Aí eu fico chateado. Ah! Aí eu paro, respiro, dá tempo ao tempo e parece que as coisas brotam naturalmente. Então, o que o mestre de alguém nos diz nesse texto é que nós não deveríamos entender a morte e a vida como duas coisas diferentes, como sendo dois processos totalmente opostos. O próprio mestre Dogen tem um texto que ele fala assim: a vida é um período em si mesma. A morte é um período em si mesma. Ou seja, a nossa vida não se transforma na morte. E a morte não se transforma na vida. São dois períodos. Então, quando a gente está dominado por essa mente dualística, há muito que temer com a morte. Quando nós dividimos a vida apenas em vida é uma coisa, morte é só outra coisa, nós temos muito medo dela. Mas a partir do momento que eu compreendo que a vida é um período, a morte é um período, como diz meus alunos, fica mais suave, né, professor? Eu digo, fica mais suave. Ou seja, nós não podemos entender a morte como um aniquilamento total. Isso a gente vai falar, acredito que seja no próximo sábado. A morte não é aniquilamento total. Tem coisas que permanecem. Então, se eu vejo vida e morte ser um processo dual, não tem para que temer. Uma outra coisa que o mestre de alguém fala, que eu não sei se alguém deve ter pensado quando ele coloca aqui no texto quando simplesmente abandonamos e esquecemos tudo sobre meu corpo e minha mente, entregando-se à vida de Buda, permitindo que sejam colocados em operação o ponto de vista de Buda. O mestre de alguém, muito possivelmente, não está falando de um Buda externo. Não existe um Buda fora de mim. Eu estou louco que chega o mês de outubro, porque no mês de outubro a gente estuda um ancestral do Dharma, um dos mais importantes, que é o Bodhidharma. E ele fala isso. Não tente ver um Buda fora de você. Estado Buda é a nossa condição natural. Então, quando o mestre de alguém fala aqui,
esquecer sobre meu corpo, esquecer sobre minha mente, entregando-se à vida de Buda, não é um Buda externo que ele está dizendo. Qualquer um que veja a sua natureza é um Buda. E quando se acessa a sua própria natureza, não somos mais reféns do processo dualístico de vida e morte. Vida e morte foram transcendidos. No Zen, a gente, à noite, antes de acabar o zazen, a gente recita um verso que eu já recitei uma vez aqui, eu vou recitar de novo. Esse verso diz: vida e morte são de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.